Parte 3: Confiança excessiva, o motor do capitalismo. Inicia o capítulo falando um pouco das características das pessoas otimistas. Diz que são pessoas que preferem enxergar o lado bom das coisas. São pessoas alegres, felizes, resilientes, são adaptáveis aos ambientes e às incertezas, têm alta probabilidade de viver mais, trabalham mais horas por dia, são mais otimistas sobre a renda que terão no futuro, investem. O otimismo ideal é aquele que te projeta para um futuro de sucesso, mas não faz com que você perca a noção da realidade. Geralmente são inventores, empresários, líderes políticos e líderes militares. Assumem risco constantemente e acreditam que tenham tido menos sorte do que realmente tiveram. Atribuem a eles grande parte da capacidade que eles julgam ter. Eles correm risco que por vezes eles desconhecem. Mas Daniel explica que uma pessoa otimista na equipe é extremamente necessária. Ela é quem vai dar o norte para essa equipe, é quem vai dar o exemplo. O líder otimista, por desconhecimento ou por experiência, ele pensa que não terão grandes problemas e que no final tudo vai dar certo. Porém, o risco desse caminho, ele é percebido por toda a equipe. A equipe só não desiste do projeto porque vê no líder um exemplo de que se ele está acreditando, nós também vamos acreditar. Em outra parte do capítulo, ele fala a respeito de ilusões empresariais. Ele diz que pequenas empresas têm a chance de 35% de vingar nos Estados Unidos. Porém, quando era perguntado aos pequenos empresários, eles achavam que o ramo dele teria 60% de chance de dar certo e que a empresa dele, por ser melhor que as empresas do ramo, teriam 81% de chance de dar certo. Daniel alerta porque os empresários estavam com uma visão de dentro e é preciso ter uma visão de fora, analisar os dados estatísticos de maneira fria. Se a média é de 35%, qualquer coisa muito além disso ou muito abaixo disso está fora da média e tende a retornar à média. Então pode acontecer de uma empresa dar certo, mas estatisticamente as chances são de 35%. Outro ponto importante é que após os microempresários serem jogados contra a parede de que provavelmente a microempresa deles não daria certo, fazia com que dobrassem a aposta. Eles faziam isso mais por uma questão de honra, orgulho, o que acarretava um desastre lá na frente. Outra observação é que empresários otimistas, eles não ficam satisfeitos em emitir ações e diluir o patrimônio líquido. Eles preferem emitir dívida e fazer aquisições, porque eles têm uma confiança neles elevada. Gostam de comprar empresas por valores altos para provar que eles conseguem transformar aquela empresa em uma empresa mais produtiva. Eles não querem desconto, eles querem ser mais produtivos. Isso cai na hipótese do orgulho excessivo. O empresário, o CEO, ele acha que ele é mais competente do que ele realmente é e por isso ele enfia os pés pelas mãos. Em um certo momento do capítulo, ele diz: a tomada de risco otimista dos empresários certamente contribui para o dinamismo econômico de uma sociedade capitalista, mesmo que a maioria dos tomadores de risco termine desiludida. E então ele faz um questionamento: se investimento sem garantia de retorno é parte do capitalismo, o Estado que financia microempresa, bolsa, investidores, ele está ajudando ou ele está atrapalhando o capitalismo? Em outro momento, ele fala a respeito da negligência com a competição. E aí ele diz: somos propensos a acreditar que somos melhores do que realmente somos. Acreditamos apenas no que vemos, temos o viés de olhar de dentro, de não acreditar no retorno à média. Enfim, o nosso sistema 1, ele burla nosso entendimento a respeito da nossa posição num ranking de habilidades. Os empresários muito otimistas, eles ignoram todos os outros pontos, a capacidade do concorrente, problemas no fluxo de transporte, de produção, problemas na gestão de pessoas, de projetos e focam apenas na capacidade que eles possuem. Esse termo, ele é conhecido como negligência com a competição. Isso faz com que exista no mercado mais empresas do que o mercado necessita. Com o tempo, ocorre o ciclo de mercado e as empresas que estão ali sobrando, elas vão ser liquidadas. Por isso, o Estado não pode intervir e salvar as empresas, porque elas precisam viver esse ciclo e serem extirpadas do mercado e que o empresário venha com uma outra ideia melhor e que tenha benefício do capitalismo, né?
que faça a roda girar. A principal dificuldade do empresário pequeno otimista é que ele sempre substitui uma pergunta difícil por uma pergunta fácil. O exemplo que ele dá é da Disney. Foi perguntado por que vários filmes eram lançados no mesmo dia. E ele respondeu: por orgulho. Temos uma equipe competente, temos capacidade, então produzimos o filme e lançamos. Essa é uma resposta fácil. Ele deveria ter feito a pergunta que deveria ser: quando eu posso lançar esse filme para eu ter a maior bilheteria, considerando o que os meus adversários vão fazer? Ainda sobre confiança excessiva, ele avaliou especialistas do mercado. Nessa avaliação, era perguntado qual era o intervalo que ele esperava que o S&P 500 fizesse no próximo ano. O resultado é que 67% desses especialistas, que eram peritos em mercado, eles erraram. Ou seja, era melhor jogar uma moeda para cima do que perguntar a um especialista o que aconteceria com o mercado. Estudando mais essa avaliação que foi feita, chegou-se à conclusão que para uma chance de acerto de 80%, o especialista teria que dizer que o S&P iria terminar o ano entre -10 e +30. Porém, especialista nenhum teria coragem de dar uma resposta com esse intervalo de confiança tão grande. Em um certo momento, Daniel Kahneman cita Nassim Taleb. Ele diz: como argumentou Taleb, a avaliação inadequada sobre a incerteza do meio inevitavelmente leva os agentes econômicos a assumir riscos que deveriam evitar. Cita os médicos que concorrem no mesmo erro, porque se eles não derem um diagnóstico preciso, eles são considerados ruins para o mercado e por isso eles dão um diagnóstico com um intervalo de confiança muito pequeno e por consequência erram consideravelmente, às vezes sendo melhor até jogar uma moeda para cima. Daniel diz: uma apreciação imparcial da incerteza é o alicerce da racionalidade, mas não é isso que as pessoas e organizações desejam. Em outro momento, Daniel Kahneman diz: em essência, o estilo otimista envolve receber o crédito pelos triunfos, mas pouca culpa pelos fracassos. No final do capítulo, ele fala a respeito do conceito de pré-mortem, um remédio parcial. Quem inventou foi um concorrente de Daniel Kahneman chamado Gary Klein, que, após a decisão tomada por um gestor de implantar um sistema antes de começar a implantação, reúne os diretores e chefes na sala e diz que o sistema foi implantado e deu tudo errado. Escreva no papel quais foram as consequências. E aí as pessoas escreviam considerando esse fato. Isso gera dois pontos principais. Ele supera o pensamento de grupo que afeta muitas equipes assim que uma decisão parece ter sido tomada, e ele dá asas à imaginação dos indivíduos informados para que voem em uma direção extremamente necessária. Com isso, ele consegue fazer com que toda a equipe que estava mobilizada, conivente com um plano de um gestor, comece a pensar em situações adversas. Porque o nosso sistema 1, ele caracteriza uma história e cria um ambiente agradável que a gente acaba aceitando. Nesse caso, era obedecer o que o chefe quer. Quando começamos a levantar dúvidas, colocamos em xeque aquele plano e a equipe inteira passa a pensar nas possibilidades daquilo dar errado. Com isso, tomamos decisões mais assertivas, menos movimentadas pela emoção ou induzidas por algum viés e mais baseadas em estatísticas e em decisões objetivas.